Fala pessoal, essa questão 3 da UFPR fala para a gente considerar no plano cartesiano esses dois pontos aqui, ó. O ponto P, que é o 2A0, e o ponto Q, que é o ponto A mais 1, A menos 1. Ele diz também que o A é positivo, certo? E que a distância entre o P e o Q é igual a raiz de 8 centímetros. Ele quer saber quem que é esse Azinho, né? Que aparece nas coordenadas tanto do P quanto do Q. Como é que funciona o processo de calcular a distância entre dois pontos do plano cartesiano? Se eu pensar aqui no nosso plano cartesiano, eu vou marcar dois pontos A e B quaisquer, e a gente vai tentar descobrir o que seria a distância entre eles. Se eu tenho um ponto A e um ponto B, a distância entre os dois é o tamanho desse segmento de reta que começa em um e termina no outro. E veja, eu tenho como informações para calcular essa distância, como base para o que a gente vai fazer, as coordenadas do A e do B. Você precisa saber quem são os pontos para você conseguir calcular a distância, né? Então, eu tenho o x do A, eu tenho o x do B, eu tenho o y do A e eu tenho o y do B. E eu vou, para calcular essa distância, usar a nossa ferramenta principal para cálculo de distância na geometria, que é o Teorema de Pitágoras. Só que para eu conseguir usar o Teorema de Pitágoras, eu preciso ter um triângulo retângulo, concorda? Então, vou tentar desenhar esse triângulo retângulo. O jeito mais espertinho, mais conveniente de você desenhar um triângulo retângulo quando a gente está no plano cartesiano é utilizar as direções horizontal e vertical. Então, eu vou encontrar um caminho do A para o B que usa primeiro a direção horizontal e depois a direção vertical. Isso forma um triângulo retângulo bem conveniente aqui para a gente, né? E quais seriam as medidas desses catetos? Bom, esse cateto começa no x do A e termina no x do B. Se, por exemplo, o x do A for 1 e o x do B é 5, do 1 até o 5 a distância é 4. E a gente sabe que a distância é 4 fazendo 5, que é onde termina o segmento, menos 1, que é onde começa. Então, o tamanho desse segmento aqui, desse cateto, é a diferença entre os x's dos pontos. A mesma lógica pode ser usada para o cateto vertical. Se começa no y do A e termina no y do B, vai ser yb menos ya. E fazendo Pitágoras, eu calculo essa distância. Então, distância ao quadrado é o x do B menos o x do A ao quadrado mais y do B menos y do A ao quadrado. Eu posso escrever, fica um pouquinho mais fácil de expressar, né? De escrever essa distância, se em vez de xb menos xa, a gente usar a notação do delta, né? Eu vou escrever que só um delta x, porque delta na matemática e na física significa diferença. Então, aqui nesse parêntese está a diferença entre os x's. E no outro está a diferença entre os y's. Bacana. Tudo isso foi para te explicar como acontece o cálculo da distância, certo? A gente vai ter que usar esse cálculo da distância para os pontos P e Q. Então, sabendo que a distância entre o P e o Q é a raiz de 8, então a distância ao quadrado é igual a 8. E como é que eu calculo a distância ao quadrado aqui nesse Pitágoras? Vai ser x de um ponto, por exemplo, do ponto P, menos o x do outro, que seria o A mais 1. Isso está elevado ao quadrado, esse é o ΔX, né? A diferença entre os x's dos pontos. X de um menos x do outro. Mais ΔY, que é o y de um dos pontos, menos o y do outro. Então, vou fazer o y do ponto P menos o y do Q. E elevar ao quadrado, esse resultado tem que ser 8. Quanto é 2A menos A mais 1? Eu vou usar esse menos, vou distribuir esse menos, né? O menos na frente de um parêntese troca o sinal de quem está dentro. Então, vai ficar 2A menos 1 ao quadrado. E aqui, mesma coisa, né? Eu tenho menos A menos 1, que vai ficar menos A mais 1. Esse menos, né? Troca o sinal de quem está ali dentro. E isso tem que ser igual a 8. Então, eu tenho A menos 1 aqui, ao quadrado, e menos A mais 1 ao quadrado também.
tudo isso tem que ser igual a 8. Aí você tem duas escolhas, né? Tem um jeito normal de resolver isso, que seria você abrir esses produtos notáveis e resolver a equação do segundo grau que aparece. E depois eu vou comentar o jeito espertinho de resolver isso daqui, certo? Tem um jeito que é um pouquinho mais fácil, vai dar um pouquinho menos de trabalho. Então, menos 1 ao quadrado vai ser quadrado do primeiro, que é a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes a vezes 1 fica 2a, mais o quadrado do segundo, que é 1. E do lado direito, mesma coisa, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, a equação do segundo grau que apareceu quando a gente olhou, desenvolveu essa expressão, é a seguinte. 2azinho ao quadrado, eu tenho menos 2a do primeiro parêntese, menos 2a do segundo, então menos 4a, mais 1, que dá mais 2, né? Aí menos 8 que vem do outro lado, 2 menos 8 fica menos 6, tudo isso igual a zero. Vou dividir a equação inteirinha por 2 para simplificar os termos que aparecem aqui. A quadrado menos 2a menos 3 igual a zero. E aí eu vou resolver essa equação do segundo grau usando o somiproduto. Ela tem duas raízes que, somadas, dão um resultado de menos b sobre a. O bzinho dessa equação é o coeficiente do x, que seria menos 2. No caso não é x, né? No caso é azinho, desculpa. Então o coeficiente do a, que é menos 2, então fica menos o menos 2 sobre o azinho, que é 1. Essa soma tem que ser igual a 2. E o produto das duas raízes é c sobre a, que nesse caso é menos 3 sobre 1. Então, para descobrir a resposta dessa equação, a gente precisa pensar em dois números que somados são iguais a 2 e multiplicados são iguais a menos 3. Que números são esses? Esse azinho pode ser ou o 3 ou menos 1. Acho que esses dois funcionam, né? Se o a for 3 e se o a for menos 1, se essas forem as duas respostas, a soma dos dois é 3 menos 1, que é 2, beleza? E 3 vezes menos 1 fica menos 3, tá tudo certo. Só que o exercício me disse que o a tem que ser um número positivo, né? Então menos 1 não funciona. Esse cara não serve de resposta porque o a tem que ser maior do que zero. Portanto, a resposta correta é que o a é 3. E a resposta correta você vai encontrar lá na alternativa E. Beleza? E eu te prometi que eu ia te dar um jeito um pouquinho mais eficiente de eu resolver essa equação, né? Então, antes de a gente terminar o vídeo, deixa eu te mostrar. Eu copiei a equação que a gente montou quando a gente fez a análise da distância. Lá no comecinho, né? Essa equação que apareceu lá no comecinho, quando a gente substituiu os valores das coordenadas de P e de Q na fórmula da distância. E a gente percebeu que isso ficava 2a menos 1, quando eu fazia a distributiva aqui desse sinal de menos. E eu não vou fazer a distributiva do sinal de menos da segunda equação. Eu vou deixar a segunda equação quieta aí. 0 menos alguma coisa é igual a essa coisa. Então, o segundo parêntese vai ser menos a menos 1. Certo? E é isso está elevado ao quadrado. Eu não vou distribuir esse menos aí, não. Por quê? Porque o primeiro parêntese vai ficar a menos 1. E o segundo parêntese é menos a menos 1. Só que, gente, esse menos a menos 1 está elevado ao quadrado, não tá? Quando eu elevo um número negativo ao quadrado, o sinal de menos some. Então, eu não preciso desse sinal de menos aí. Eu posso deixar como um sinal de mais. Ao elevar ao quadrado, o sinal de menos vai desaparecer de qualquer maneira. Então, o segundo parêntese também fica a menos 1 ao quadrado. E nessa equação, a gente tem a soma de duas coisas iguais. Eu tenho a menos 1 ao quadrado, mais a menos 1 ao quadrado de novo. E sempre que eu somo uma coisa com ela mesma na matemática, eu posso escrever que isso é duas vezes ela. Né? Aí, beleza. Aí esse 2 vai dividindo para lá. E eu tenho que a menos 1 ao quadrado é 4.
Bom, que número que é o quadrado da 4? Tem duas opções. Ou o número que é o quadrado é 4 é o 2, ou o número que é o quadrado é 4 é menos 2. E daqui saem as duas respostas que a gente encontrou, né? O A pode ser 3, ou o A pode ser menos 1. De novo, esse não serve, porque o A tem que ser positivo, e a resposta fica no A igual a 3. Mas é um jeito mais legal de você resolver essa equação, que não envolve você passar pela fórmula de Bhaskara. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.